E hoje nós vamos trazer a história mais de Campo Grande, essa região do oeste brasileiro, que começa a ser habitada em 1872. E nós sabemos que foi através da família, o Sr. José Antônio Pereira, que é o fundador, que assim a história nos relata. E nós vamos trazer aqui um grande amigo nosso e professor, ele foi reitor da Universidade Federal e é bisneto do nosso fundador, José Antônio Pereira, que é o Dr. João Pereira da Rosa. Ele é do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, portanto ele é detentor da história que se registra aqui. E ele então está agora, completou 89 anos, portanto ele está com toda essa saúde, ele é aqui bastante lúcido para nos trazer a história de Campo Grande. Então, bom dia, Dr. João Pereira da Rosa. Queria deixar então à sua disposição para o senhor relatar para a TV O Estado esse registro. O José Antônio Pereira nasceu em Barbacena, Minas Gerais, depois mudou-se para Monte Alegre de Minas. E de Monte Alegre ele, sonhando com os campos da vacaria, ele empreende uma viagem para ir aos campos da vacaria. Mas quando ele chegou aqui, ele achou um lugar muito bonito, muito receptivo, e ele então fica aqui, ali, e monta um rancho ali onde hoje o Horto Florestal, tem até um carro de boi lá, né? Ele monta ali e planta, para ver se o solo era fértil, ele planta lá uma porção de plantas que ele tinha trazido às mudas. Mas ele não foi feliz porque veio um gafanhoto e comeu toda a plantação. Ele só ficou com as abóboras, né? Então ele teve que subsistir comendo abóbora. E aí ele, quando volta, passa por Camapuã, onde havia as ruínas jesuítas, né? E foi bom porque ele gravou. E ele então vai a Monte Alegre e na volta ele passa por Camapuã e traz as telhas para montar a igreja de Santo Antônio de Pádua, que depois virou Santo Antônio de Campo Grande. Pois isso nós estamos voltando a 1872, quer dizer, a data da fundação de Campo Grande. E o José Antônio Pereira, gostaria do seu depoimento, então a sua família, ele vai então trazer diversas partes já da sua família, já criadas, de outros jovens, e que vão se casar aqui e formar essa grande família do José Antônio Pereira. Eu gostaria que o senhor falasse então sobre esse episódio já da família dele aqui em Campo Grande, quando começa então a cidade. Já a promessa dele tinha que ser cumprida, e ele então constrói a igreja matriz e cobre a igreja com as telhas que ele pegou lá em Camapuã, que não tinha olaria aqui, não tinha nada, só tinha índio. E ele então faz aí esse empreendimento, e em vez de ser Santo Antônio de Pádua, ficou sendo Santo Antônio de Campo Grande, que era a matriz ali e com o tempo vai chegando mais gente, né? E então vieram os Taveiras, vieram os Fonsecas, vieram os Martins, vieram os Oliveiras, né? E aí Campo Grande vai se estendendo, e o pessoal que era mais retraído ficou morando na margem do córrego Segredo, né? E os que eram mais falantes ficaram morando do lado do prosa, né? Porque o sujeito proseava mais, né? E com isso Campo Grande foi crescendo, foi chegando mais gente, e ele então mudou-se
daqui da cidade, né, que ele morava aqui onde é hoje a esquina da Barão de Melgaço com a José Antônio, ele morava ali na esquina. Por isso é que botaram o nome dele na rua ali, a Rua José Antônio. Ele então muda para as Três Barras, né? E ele achou que já tinha muita gente aqui, incomodava ele, que ele era muito fechado. Sistemático. Né? Aí ele muda para as Três Barras e continua criando a família para lá. E aí que nós vamos chegar em 1899, que vai passar município Campo Grande, então com o nome só de Campo Grande, que até ali então nós tínhamos o nome de Santo Antônio de Campo Grande, né? E tem também uma história importante, que a Avenida Calógeras, ela se chamava Santo Antônio, né? E que depois, a partir de 1920, que ela vai então passar a Avenida Calógeras, né? Passou a ser Pandiá Calógeras, né? Que era o ministro da Defesa, né? Era o ministro da Guerra, né? Ministro da Guerra, Pandiá Calógeras. Pois é, mas então esse primeira parte, primeiro bloco que nós estamos falando sobre a história de Campo Grande, relembrando a história de José Antônio Pereira, como que ele chegou em 1872, e a partir daí vai então construir a igreja que se chamava Santo Antônio de Campo Grande, ali isso que o Dr. João Pereira da Rosa está nos relatando, e vai chegar então até em 1899, que vai passar município, em que Campo Grande recebe então o nome só Campo Grande e desprezou o nome de Santo Antônio. Mas nós vamos voltar no próximo bloco com a história de Campo Grande contada pela personalidade de hoje, Dr. João Pereira da Rosa. Aí de 1899, ele passa a ser município, Campo Grande, e elegem o primeiro prefeito, que foi o Bernardo Franco Baís, que até hoje ainda tem ali a casa dele. E aquela casa ele fez ele queria ficar na sacada para ver o trem passar. O trem chegou aqui em 1914. Então foram as coisas importantes que aconteceram naquele ano: a chegada da Noroeste do Brasil, a chegada dos quartéis, o cemitério que era ali na Praça Ari Coelho, foi nessa época ele foi transferido para onde é hoje o cemitério de Santo Antônio. E com isso daí, quem doou o terreno para fazer o hospital foi acho que o Amando de Oliveira. Estou falando do cemitério, né? Cemitério. O cemitério de Santo Antônio foi doado por Amando de Oliveira. Amando de Oliveira. E esse Amando, fizeram uma tocaia para ele e mataram ele. Tanto que o sujeito que doou o cemitério foi o primeiro a ser enterrado lá. E o Amando de Oliveira, ele é vereador, ele é político também, né? E ele então teve esse desfecho triste para ele, sendo que ele era dono de uma parte dessas fazendas que se desloca para a região aqui, região sul. É tanto que nós temos a escola Amando de Oliveira com o nome dele na Piratininga, né? Mas, doutor João Pereira, então, continuando, a partir daquele momento que chega, então, a Estrada de Ferro, Noroeste, depois o Exército, que vem se criar aqui o Comando Militar do Oeste, o Hospital Militar, então Campo Grande tem uma outra dimensão, me parece que é aí que o Arlindo de Andrade Gomes que entra nesse momento. Então, gostaria que o senhor nos continuasse nos falando até chegar na Revolução de 1932, que aí sim é um outro movimento fantástico para a nossa cidade, né? Eu gostaria do senhor. E nós tivemos também aí uma época em que a gente começou a construir a base aérea. E a base aérea, como era um campo limpo assim, quando estava fazendo a pista, caiu um raio, matou 8 funcionários, né? E foi todo mundo se lastimou na base aérea, né?
todo mundo ficou com sentimento assim, né? Por que acontece um raio cair? Então, a explicação é o seguinte: quando tem um raio, você nunca deve ficar perto de uma árvore, deve ficar no campo limpo. E eles foram se abrigar. E eles foram se abrigar perto de uma árvore, e aí morreram 8. Isso são as histórias da base aérea de Campo Grande, que vai então se transformando a região de Campo Grande Oeste, quase toda ela militarizada, com os quartéis, a base aérea, e hoje nós temos o aeroporto, a bonita Duque de Caxias que demandamos. Mas, doutor João, então continuando, queria que nós chegássemos no momento da Revolução Constitucionalista de 32, que esse também é um fato importantíssimo para a nossa cidade. Eu não tenho assim muito conhecimento dessa Revolução de 32. Eu sei que ela foi constitucionalista, né? E as pessoas que dela participaram aqui foi o general Bertoldo Klinger e eu não me lembro mais de outras personalidades. Vespasiano Martins, que foi governador, né? Naquele momento. Foi governador por 3 meses, umas coisas assim, e depois ele teve que, quando reverteu-se o quadro, ele teve que fugir e foi para o Paraguai e ficou lá 10 meses. Depois, quando houve como é que fala assim, quando a gente... Anistia, aí ele voltou novamente. E vai ser senador. E vai ser senador da República. E o Vespasiano, a mulher dele teve uma doença chamada eritrodermia esfoliativa, né? Então eu fiz, na dona Celina, eu fiz muitas transfusões. E quando era transfusão eu fazia soro, e o Vespasiano ficava do meu lado para ver se eu pegava a veia. Naquele tempo ele é médico também. Naquele tempo não tinha scalp, né? Então eu pegava uma agulhinha fininha assim, ia lá, pegava a veia, e o Vespasiano ficava do meu lado. Quando eu pegava a veia, ele falava: desgraçado numa veia. Pois é, e sabendo que ela, dona Celina, é filha do Bernardo Franco Barros também. Quer dizer, a história toda de Campo Grande vai ficando nesse meio, inclusive a família Pereira, que é a sua família, sempre participando de todos esses movimentos, não de cargos grandes efetivamente, mas a família toda ela participando. Sem dúvida. E nós estamos então fazendo esse registro histórico da cidade de Campo Grande, da família do José Antônio Pereira, aqui entrevistando esse depoimento com o Dr. João Pereira da Rosa. Nós falamos desde quando a fundação de 1872, que foi feito um centenário em 1972 na gestão do ex-prefeito Antônio Mendes Canário. Depois, então, começa a partir daí a fazer sempre a comemoração da emancipação política que aconteceu dia 1899. 26 de agosto. 26 de agosto, então nós estamos comemorando esse ano os seus 118 anos. E nós então encerramos aqui o segundo bloco para voltar novamente com o Dr. João Pereira da Rosa falando sobre a nossa entrevista de hoje, que é a história da família do José Antônio Pereira e Fundação de Campo Grande. Começamos em 1950, né? Eu estava no Rio estudando. E em seguida, em 1953, eu me formava no Rio e em 54 eu voltei para Campo Grande, porque eu tinha dito, e eu tinha bom emprego no Rio, né? Estava no Hospital Central da Aeronáutica, o pessoal queria me colocar de toda maneira no corpo clínico, e
eu fui nomeado até auxiliar administrativo do hospital, e nessa época tinha um médico anestesista que era daquele que tinha casado aqui em Campo Grande, que era o Fausto Grelli, e tinha mais o Higino. Aí mas o Dr. Melo, que era irmão do brigadeiro, que era irmão do brigadeiro Melo, e tinha o ministro da aeronáutica, que era o Armando Trompovski. Aí um dia ele me chama para fazer uma anestesia, diz assim: amanhã você vai fazer uma anestesia no senhor Armando Trompovski. Você o conhece? Eu falei: não, senhor, ele é o ministro da aeronáutica. Eu falei assim: mas eu não sou formado. Ele falou: te chamei aqui para dar ordem de serviço, não sabia para que você é. Bom, daí mais uma semana ele me chama novamente e fala assim: olha, você vai anestesiar amanhã a senhora Yolanda Pereira. Você conhece? Eu falei: não, senhor, Miss Universo. Aí eu pergunto para os colegas aqui: você já anestesiou alguma Miss? Ele fala: não, nenhuma. Eu falei: pois eu, quando acadêmico, eu já tinha anestesiado a Miss Universo, Yolanda Pereira, né? Mas aí, doutor João Pereira Rosa, eu queria lembrar que a partir daí o senhor volta para Campo Grande e vai participar ativamente de todo o sistema acadêmico para Campo Grande. Vamos. E aí, a gente, voltando para Campo Grande, o Pedro Pedrocian pede que a gente arranje um lugar para montar uma universidade. Aí eu falei: então pode pegar 40 hectares da minha área, ali onde é a Vila Santa Branca. Ele ficou quieto, aí daí uns dias ele voltou novamente, me chamou e falou: olha, não quero o seu terreno não. Vamos procurar um lá que eu vou comprar dos Barcelos, lá na Avenida Bandeirante, onde tem o aeroporto rural. Falei: tá bom, vamos lá ver. Aí fomos lá, depois eu falei assim: olha, o senhor precisa ver uma outra área que eu já falei também. Ele falou: não, mas eu já arrumei isso aqui, já vou comprar isso aqui. Eu falei: senhor, espera um momentinho, porque o senhor quer fazer essa outra área, onde sai a estrada para São Paulo. O senhor quer montar uma universidade para o pessoal que vai para Cidrolândia olhar, ou o pessoal que vai para São Paulo? Ele virou e falou assim: você é um caipira que de vez em quando acerta, vamos ver essa área lá. Aí eu fui lá, trouxe ele até aqui na universidade e falei para ele assim: olha, lá o senhor queria comprar 40 hectares, aqui tem 49 hectares. E quem vai para São Paulo vai ficar vendo a sua obra. Ele falou assim: então vamos ver quanto você compra isso daí. Aí eu cheguei para os Passes, que era o dono daquela área, e ali tinha um senhor que era oleiro também, né? Ele e falou assim: mas por quanto você vai comprar isso? Ele falou: olha, eu falei para os Passes que a minha prima é casada com um dos irmãos dele. Então ele falou que os 49 hectares fica por 180 milhões. Ele falou: então compra logo para a gente, senão eles se arrependem, porque está muito barato. E aí compramos e montamos a universidade. Onde é aqui no Morenão, onde está a Universidade Federal, no final da Costa e Silva. Pois é, e aí, doutor João Pereira, eu gostaria de registrar aqui que essa participação do João Pereira da Rosa na efetivação da universidade, ele vai então a partir dali, isso em 1966. Vai então começar a construção da universidade, que se tornou estadual, para depois ser federal. Então, doutor João Pereira, eu gostaria que o senhor falasse desse momento onde o senhor vai então trabalhar e depois vai ser o primeiro reitor da estadual e depois federal também. Então quem estava nos assessorando era a Associação Brasileira de Ensino Médico, no Rio. E eu levei comigo para a reunião lá,
que eles iam montar 5 polos de formação de médico, que era Campos dos Goytacazes, Londrina, Campina Grande, Manaus e Campo Grande. Aí eu levei comigo o Iaçu, na Associação Brasileira de Ensino Médico, e o Iaçu ficava rindo assim como se a gente não fosse dar conta do recado. E aí, quando nós saímos de lá, quem deu muito impulso da gente foi o José Roberto Ferreira, que era muito chegado a gente, e também oh meu Deus, como é que chama o filho do Marcos Roberto? Bom, esqueci o nome do filho dele, mas o filho dele foi fundamental para a gente montar aqui a universidade, que é o Hélio Barbosa Ferreira. Tinha um apelido até ele era moreno, assim, tinha um apelido meio depreciativo, mas eu não vou falar aqui. Então, aí nós começamos a construir a universidade, e o Pedro Pedrocian falou: olha, vamos fazer um estádio, porque vai ser a única universidade que vai ter um estádio dentro do campus. E aí ele começou a fazer que é o Morenão, né? Tanto que o Morenão ficou com o nome de Estádio Pedro Pedrocian. E aí o senhor vai ser, então, o primeiro... Eu vou ser o primeiro reitor da Federal. Depois, quando a criação do Estado é federalizada, e o senhor vai ser 8 anos o primeiro de reitoria. Reitor. Pois é, nós gravamos, então, hoje, o Dr. João Pereira da Rosa, esse depoimento dele, o carinho que ele tem pela sua família Pereira, que tem tanto serviço prestado ao Estado e aqui em Campo Grande, sua fundação, toda a sua família que está radicada em todos os setores da sociedade. Então, nós queremos agradecer o João Pereira da Rosa pela sua aquiescência de vir aqui, o seu carinho com a TV O Estado, e nós registramos. Eu deixaria então, doutor João Pereira da Rosa, o senhor dar umas suas despedidas aos nossos telespectadores. Eu fico muito grato pelo convite, né? E espero que nós tenhamos um crescimento continuado do que vem a ser Campo Grande hoje, que, na minha opinião, já deve ter 1 milhão de habitantes, né? E fazendo com que a gente mude um pouquinho o nosso lema, em vez de ordem e progresso, seja educação é progresso. Muito obrigado, João Pereira da Rosa, muito obrigado à TV O Estado por esse depoimento sobre a história de Campo Grande. Muito obrigado.